Sejam muito bem-vindos ao Upcast, podcast do grupo BN Up aqui de Jundiaí. Nesse podcast a gente conhece um pouco mais a trajetória dos participantes do nosso grupo, sua vida pessoal, de onde vêm, como sobrevivem, fala um pouco sobre os seus negócios. Pouco não, né? A gente conversa bastante sobre o negócio aqui, né? E antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Para começar, vamos falar sobre a Ingegrid. Empresários, a energia solar fotovoltaica é uma das soluções mais estratégicas para você reduzir seus custos operacionais. Ao instalar painéis solares, sua empresa pode economizar até 95% na conta de luz, com retorno do investimento em torno de 3% ao mês. Além disso, adotar energia limpa valoriza sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara seu negócio para um futuro sustentável e competitivo. Então transforme o sol em lucro executando seu projeto com a Ingegrid. Temos também a Metaplano Contábil. Se você está precisando de uma contabilidade que seja realmente parceira do seu negócio, essa contabilidade é a Metaplano Contábil. Eles são muito mais do que um escritório tradicional. São especialistas em contabilidade consultiva, com foco em resolver problemas e facilitar a sua rotina empresarial. Com eles, você esquece os processos complicados, os 1000 formulários e as respostas demoradas. Eles trabalham com disponibilidade, pessoalidade e total legalidade. Não tem jeitinho brasileiro com eles não, né? Não dá. Que eu fiquei sabendo, realmente não rola. Oferecendo serviços agregados que vão além dos números, como orientação estratégica e suporte próximo em cada decisão. Então, se você busca um parceiro que te ofereça respostas rápidas, simples e objetivas, conte com a Metaplano Contábil. Com eles, o seu negócio tem prioridade e cresce com segurança. Muito bom. Temos também a Carvalho Trust, que oferece soluções financeiras apenas como meios, porque o verdadeiro valor está em estratégias que constroem tranquilidade. Se você busca uma estratégia personalizada que atende às suas necessidades e não a do consultor que está mais preocupado em bater meta, né? Então você precisa conversar com a Carvalho Trust. Eles oferecem uma assessoria financeira independente que entende e atende as pessoas e os seus objetivos. Temos também a Salcio Brand, muito bem representada por um de seus sócios aqui, o Daltro. Então, se você acha que uma empresa pequena não precisa investir em brand e marca, vamos propor uma reflexão. O que é mais fácil? Manobrar um up, é isso? Da Volks? Isso. Um up, para aproveitar, né? Um upcast, não? Ou um bitrem? 2 segundos para a resposta. É óbvio que um up, né? Então, conforme as empresas crescem, elas se tornam carretas gigantes, com difícil de balizar, né? Mais complexo. Então, o melhor momento para você começar a sua manobra é enquanto o seu carro é pequeno. E esse processo é mais barato, mais rápido e mais assertivo. Então, se você é uma empresa pequena ou média e quer investir em branding, chame a Salcio, com que você pode ter certeza que você vai ter ótimos resultados. Então, começando aqui nossa conversa, é um prazer mais uma vez dividir essa mesa contigo. Acho que é a primeira vez que a gente faz eu host e você co-host, né? É a primeira vez. Se você nunca viu o episódio, meu nome é Dalton Coutinho, eu sou da Salcio Brand. Maravilha. Prazer, Glaucia. Prazer, muito bom te receber aqui. Bom, para começar, a gente sempre diz, né, que os negócios no BNI, eles começam no CPF, né? A pessoa acaba sendo, não diria a mais importante, talvez, mas o protagonista ali, né? A criação, então, dos negócios. Então, eu quero ouvir de você, quem que é a Glaucia, de onde veio a Glaucia, do que se alimenta. Onde vive, como? Onde vive. Vamos lá. Em que posição dorme. Pois é. Vamos lá. Começa tudo lá atrás, na roça, sendo criada na roça, no sítio, sem muita perspectiva de futuro. Então, é uma menina que nasce com muitos sonhos muito grandes, que para época ali, para a região onde eu morava, eu sou de São Roque, morei lá, fui criada lá. Então, era muito pequena a chance de sair de uma cidade que é turística
para poder cursar uma faculdade, que era muito longe, né, de outras cidades grandes. Então, mas só que nasce um sonho muito grande, nasce o desejo muito grande, ser arquiteto através de estar dentro de um metrô na cidade de São Paulo. Eu vi uma moça dentro desse metrô com um tubo nas costas, e aí eu olho, isso com a idade lá de 13 anos, eu olho para minha mãe e pergunto: o que aquela moça tá levando nas costas? Minha mãe, acho que foi assim, uma luz, algo que falou assim: fala, responde isso, porque eu também não sabia. Ela deve ser engenheira ou arquiteta. Às vezes ela é só desenhista, né? Aí automaticamente... Às vezes estava só carregando para outra pessoa. Pois e aí eu falo assim: eu vou ser isso quando eu crescer, eu vou ser arquiteta. Então nasce desde muito, muito nova aí, sempre gostei muito de desenhar. E isso eu transmitia já para todo mundo, eu falava que eu ia ser uma arquiteta, né? Mesmo as possibilidades dizendo que não seriam viáveis. Então, nasce muito cedo esse sonho, e tudo deu certo, me casei, vim para uma cidade mais longe de onde eu morava, que é a cidade de Itupeva, e aqui, na cidade de Jundiaí, eu consigo realizar esse sonho. Quando eu adentro na faculdade pela primeira vez, a primeira aula, eu já saio chorando aos prantos e falando: realmente, era isso que eu queria para minha vida. Então, a menina lá da roça, lá de muito cedo, consegue realizar o sonho, né? Que legal. E aí, vem trazendo aí nessa carreira, já quase 10 anos aí, né, na profissão, podendo ajudar outras pessoas também. É impressionante como os insights, eles vêm de onde a gente menos imagina, né? Se você tivesse atrasado, pego o próximo vagão, talvez tu não tivesse visto aquela moça e você estaria em outra profissão aí. Sim, com muito certeza. legal. E falando em profissão, como que foi o teu início profissional? Como é que você começou? O meu início profissional começa dentro da faculdade, né? Eu trabalhava em outras áreas, era o que dava, né? Começa tudo lá atrás em supermercado, área financeira, sempre foi no contas a pagar e receber. Porém, quando eu adentro na faculdade, no segundo semestre da faculdade, eu saí da área financeira e já consegui um estágio numa construtora. Então, eu me sinto muito privilegiada, porque era o segundo semestre da faculdade e eu já estava na área, atuando na área. Por mais que é muito raro. E então isso foi a base inicial de toda a minha trajetória profissional. Aprendi muita coisa. Eu lembro até hoje dos pedreiros falando os nomes, por exemplo, os técnicos que eu ainda não tinha ouvido na faculdade, vergalhão, por exemplo, e eu respondi para ele: viu, mas o que é isso? Você consegue me soletrar? Primeiro, soletra e me explica o que é isso. Porque eu não fazia a mínima ideia. Mas tiveram muita paciência, né? Todo começo é muito importante a gente ter pessoas, encontrar pessoas no nosso caminho, assim, que tenham a paciência de ensinar, de ensinando, cuidando de tudo, porque isso ajuda muito. Ela deu sorte, né? Porque eu ouvi muito aquelas histórias antigamente que pegava o cara novo que não sabia nada e falava: no almoxarifado pede 1 quilo de pó elétrico, um martelo de desempenar vidro. Sim. Então a bondade das pessoas faz toda a diferença, Meu caminho, né? passam muitas pessoas que só me ajudou bastante. Que legal. E aí, como foi o teu início da arquitetura? Você começou empreendendo? Aí, eu comecei lá, né, na faculdade, e chegou um certo momento que eu trabalhava para construtoras. Certo. E assim, meu esposo sempre falava: eu vejo você muito criativa. E realmente, quando a gente está dentro de uma empresa, tem certas ideias que a gente dá que acaba que não vai para frente, né? As pessoas viabilizam outra coisa. Hoje, eu estando nessa posição de empresário, vejo como que é a situação. Porém, eu sempre fui muito visionária, sempre muito criativa. E isso conflitava muito comigo, né? Eu falava assim: poxa, eu tô indo ali, eu sei que eu tô... Não, nem sempre foi só para receber o salário, mas assim, eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Poder ajudar a empresa. E nem sempre a gente tinha esse espaço. E meu marido sempre falava assim: você vai empreender, vai abrir o teu negócio. Eu falava: não, isso não é para mim. Porque a minha criação foi ser CLT, trabalhar para os outros, né? Era o que eu via dentro de casa e foi o que eu aprendi. Jamais eu aprendi: não, você pode ser proprietária de algo, pode ser empresária. Jamais. Então, eu cresci com essa mentalidade. Ser empresário, ter uma empresa, imagina, jamais.
isso não é pra mim. Não, eu preciso receber todo dia 5, dia 30, dia 20, eu preciso receber. Tenho meu salário pingando ali. Só que as situações, eu falo que as situações aconteceram da GP nascer. Porque eu entrei dentro de uma construtora e a construtora ela enxergou isso, que era mais viável para ela ter eu como se fosse uma freelancer, fazer os projetos por fora, do que eu ser CLT. E isso logo de início me abalou um pouco, Você né? foi empurrada. Foi, aconteceu, fui julgada. Foi muito difícil aceitar, mas como meu esposo ele já falava assim, não, é esse o caminho, eu vejo você desta maneira, porém eu não me enxergava dessa forma. Então, aconteceu, simplesmente aconteceu. Eu acredito que você é meio contemporânea com a gente. Eu não vou cometer a indelicadeza de te perguntar a tua idade, mas você é de que década? 90. Você é dos anos 90. Ainda existia essa mentalidade daquele emprego ad eterno, né? Que o cara entrava com 14 anos, nem podia trabalhar com 14 mais, mas ia aí fazer carreira e tinha que fazer um concurso, trabalhar com arte de jeito nenhum, coisa de vagabundo. Imagina. Então, a GP nasce disso. Ela começa ali, eu entendendo, e nisso eu comecei a ser freelancer para outras construtoras. Então, eles tinham um arquiteto responsável, porém, no dia a dia, quem tinha o contato com o cliente era eu. Sim. Porque eu fazia os desenhos e o arquiteto ia lá, né, corrigir e tudo mais, e assinava. Então, isso foi uma bagagem surreal na época. Eu falava assim, como assim atender o cliente, falar com o cliente? Mas foi enriquecedor. Então ela nasce disso, eu vendo também alguns pontos que precisavam de melhorias, né, de ter um relacionamento melhor com o cliente, explicar todas as fases de um projeto ou até mesmo da obra, que antigamente não era se falado tudo, né, tipo, principalmente de valores. Então a GP nasce desta forma também. Entendi. E nesse processo de você começar a ter que ter esse contato com o cliente, se descobrir, desenvolver outras habilidades aí, né? Porque para você ser um profissional liberal, para você ser um empresário, é um pacote de habilidades que você tem que ter, né? Bastante. Assim, pode ser que um dia a empresa venha a crescer e você tenha especialista em todas as áreas, ou terceirize, mas no começo você tem que fazer tudo. Sim. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nesse período aí? A maior dificuldade foi quando eu comecei a lidar com públicos de médio alto padrão. Porque entra lá aquela idealidade de merecimento, de estar com aquele cliente. É um cliente que já é mais questionador, né? Ele sabe o que você está falando, você não pode falar bobagem, né? Porque ele entende. Então, quando eu comecei a captar esses tipos de cliente, mudou bastante, sabe? Porque tive essa dificuldade de entender esse público, de se portar, de estar ali, de entender aquela família. Então, foi desafiador. Esse momento foi a virada de chave. Eu acho que nós três lidamos com negócios que a gente passou por esse período onde você tem que pintar a cara com verniz, porque você vai lidar com um ticket que você mesmo não paga, não é? Você está vendendo um serviço, um produto que você não tem a menor previsão de contratar aquilo. E aí, o maior erro, eu acho, é você pensar com o seu bolso, né? Um dos maiores erros nesse momento é você pensar com o seu bolso. Mas você tem que ter, assim, uma cara de pau, sabe? Uma confiança. É um sangue frio, né? Sangue frio. Eu lembro da primeira loja que eu entrei com um cliente, uma loja bacana na cidade, e assim, tipo, eu ouvi os preços, os valores de um sofá, gente. Cada um te doía no estômago. Por dentro eu tava morrendo, mas assim, fazendo a egípcia, a plena, porque assim, pra mim tá tudo bem. Eu lido com isso terça-feira à tarde. E não. Para você ser empreendedor, para você ter esse momento, ele é muito gostoso lembrar, mas é muito difícil passar por ele. Sim. Porque
se você não passar por ele, não se esforçar para realmente ser cara de pau, ter sangue frio, você vai continuar com um ticket baixo, né? E a gente não está falando aqui meramente de riqueza, de dinheiro, de prosperidade, não, mas de capacidade de atender pessoas que têm um ticket maior que o teu. A gente não pode ter essa síndrome do impostor, né? De achar que porque o cara tem mais dinheiro na conta, então não estou habilitado a atender ele, não posso conversar de igual, né? Olhando no olho, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Com certeza. Muito legal. E hoje, sua empresa, o que ela faz? Qual que é o foco dela? O foco da GP é projetos arquitetônicos, sendo eles residenciais e comerciais. E também, a gente faz também os projetos de interiores, que eu costumo falar que é a cereja do bolo. Então, a gente entrega, faz todo o projeto, pensa, a gente faz, tem clientes que costumam brincar comigo, faz como se fosse uma entrevista com a gente, nossa, a gente senta, mas eu preciso entender a realidade de cada família. Não é só um projeto, só mais um projeto, é o projeto, e o projeto ele tem que ser adequado a cada família, o que aquela família precisa. Né? Então eu costumo, às vezes tem clientes que não têm muito tempo, eu passo um dia inteiro com essa família para entender qual é a necessidade dele. As crianças ficam mais no quarto, eles recebem muita visita, tem áreas que precisam ser maiores, então o projeto começa entendendo a necessidade do cliente, para que seja muito mais assertivo também na hora da elaboração desse projeto, na hora de explicar esse projeto, as ideias desse projeto, e que fique, que seja, como que se diz, que seja para aquela família. Sim. Não personalizado, não Ctrl-C, Ctrl-V da internet, porque a gente recebe bastante, né? Eu quero uma casa igual a essa. E eu sempre costumo falar, não, eu vou olhar para a sua necessidade. Pode ser dessa forma? Claro. Eu gosto desse tipo de fachada, eu gosto desse tipo de projeto. Legal, bacana, mas eu preciso entender qual é o cotidiano da família. Sim. Né? Então, tudo tem que ser personalizado. E a GP trabalha bastante para isso. Eu imagino que o teu trabalho seja antagônico à compra que uma pessoa faz numa loja de departamento, que ela vai lá, pega aquilo daquele tamanho, encaixa e sobra 40 centímetros na parede. Sim. É para servir como uma luva, né? Sim. O que será? Eu acho que assim, o personalizado ele também vai numa linha de que não é só ser bonito, né? Não. Ele tem que funcionar. Você falou da rotina da família, né? Então, tem criança, não tem criança? Quanto tempo passa dentro de casa? Qual que é a rotina? Eu nem imaginava que esse tipo de pergunta era feita nesse É bem curioso, porque assim, dependendo, qual que é o tamanho da mesa de jantar que tem que ter? Vocês costumam receber gente? Não, janta só a gente. Você come em casa? Você come em casa? Quando você come? O que você come? Eu acho que tem até um paralelo, a gente conversou com a Elaine e ela fala de montar um projeto para uma cozinha industrial, para uma cozinha de restaurante, que é entender quantas pessoas vão trabalhar ali, quantas pessoas, qual que é o tamanho do salão para essa cozinha dar conta do negócio. É a mesma coisa, é muito similar. Tipo assim, você recebe visita, você vai receber pessoas dentro da sua casa, isso muda a estrutura do espaço que você vai ter. Eu mesmo falo, porque em casa eu não recebo ninguém, eu evito ao máximo receber gente. Então a gente não tem nem sofá, gente. Dane-se, aí é pra não vir mesmo, então você vai sentar no chão. E é engraçado que eu costumo sempre, né, pegar todas essas informações e assim, até animal de estimação. Caramba. Hoje em dia. E aí teve um cliente que chegou e falou assim, e eu pergunto, né, vai ter animalzinho de estimação? Cara, tem um dog, não tem? Não, vamos ter não queremos cachorro, tá, não sei o quê. Então tudo bem, então o projeto foi elaborado sem os pets. Mas o que muda na prática? Muda porque você tem que ter um quintal. Aí o quintal, a pessoa falou assim, não quero grama. Tá. Cimenta tudo. Quando você tem um bichinho, você precisa, né? Ter uma estrutura diferente quando tem um quintal maior. Tem que perguntar até a raça do bicho. É labrador, então não põe grama. Então. Mete cimento em tudo. E aí, entreguei a residência. Acho que passou alguns meses, depois arrumaram um cachorrinho. Ele destruiu todas as plantas, todo o jardim que tinha, a horta que existia uma horta de uma forma, não existiu mais a horta, porque o cachorro comia tudo. Então, assim, a gente precisa pensar nos detalhes. E o arquiteto, ele estuda para isso, para pensar nos detalhes da família, que muitas das vezes a gente está vivendo no cotidiano, precisa de um olhar de fora
para ajustar tudo isso, né? Eu costumo até falar, a pandemia veio também para ajudar a nossa profissão. Por quê? Porque a gente precisou readequar locais em casa que as pessoas não olhavam para criar um conforto, para criar um ambiente de trabalho, fazer algo mais separado mesmo. Então, tem coisas que vêm para só agregar, né? E eu também gosto de frisar bastante, de falar bastante que a arquitetura arquiteto não é um objeto de luxo, que querendo ou não, é rotulado dessa forma, né? É a culturazinha. Sim. E é uma pessoa que precisa, para você evitar vários desperdícios, você planejar um projeto, otimizar, né, otimizar. Porque, vou lá, comprei um sofá, só que o sofá não cabe na sala. Você teve o tempo perdido de ir até uma loja, escolher um sofá, mas você não pensou nas medidas que eram sua sala e chegar um sofá gigantesco, você tem que mandar devolver. É um transtorno, querido ou não. Geralmente não manda devolver, né? Fala, vou ficar com esse sofá mesmo, ele vai ficar ocupando o espaço ali a mais. Você perde metade do corredor, né? Porque assim, o sofá a porta não abre inteira. Aí pegou um sofá um pouquinho maior, esse corredor aqui você já tem que dar aquela esquivada no sofá. Aí já vira aquele dedinho que vai pro escambau. Você sempre bate, sempre topa ali, sempre vai lembrar do que você fez. Então, não é um profissional que é um artigo de luxo. Eu vou ter um arquiteto quando eu tiver dinheiro. Não, nas necessidades básicas para se tornar funcional uma casa, você precisa contratar um profissional, um arquiteto, para ter esse olhar mais atento. Pois é, você falando me faz pensar aqui no expertise, né, que o arquiteto tem, que um afegão médio não tem. Quantas casas você já mobiliou? Não é? Quantas vezes você precisa errar até você aprender a acertar? E o arquiteto, ele conhece, né, o caminho das pedras para a coisa ficar funcional. Né? Não estamos nem falando de beleza, né? Porque a beleza vai estar embutida lá, mas eu acho que a funcionalidade é a maior questão, né? Otimizar os espaços. Sim, principalmente quando a gente fala na questão da construção. Quando você pega um terreno vazio, é uma tela em branco, né? E assim, não é simplesmente pegar um projeto lá da internet que o cliente gostou e jogar naquele terreno. Não vai funcionar. Naquele terreno que está na internet, foi pensado, foi estudado para ficar daquela forma. Mas aí, a região, eu moro na praia, por exemplo, eu tenho um terreno. A posição do sol, isso influencia, onde ele nasce, onde ele se põe, qual é a predominância dos ventos. Então, tem muita coisa que é pensada em projeto para que aquela casa fique melhor aproveitada. Tanto, a gente vê muito hoje em dia que acontece, ficou uma fachada virada para um norte. Pega sol o dia todo, por exemplo. Sim. A pessoa não consegue ficar na sala porque pega sol o dia inteiro. E aí, falando sobre o teu diferencial, você acha que isso aí é um erro meramente por não ter contratado um arquiteto? Vou jogar a lenha na fogueira agora, posso? Então é pra isso. Existe também um arquiteto que não se atenta a isso? Não, a maioria das vezes a pessoa não contratar o profissional, tá? Que acontece esses erros. Eu desenhei aqui no papel, peço pro pedreiro ir lá porque ele não tem essas informações e a gente passa horas e horas e horas. Não ocorre, né? Uma pessoa que nunca construiu, nem ocorre. Ela vai saber o básico. Vou fazer a casa virada pra rua. Pronto. Vai ter uma porta, duas janelas. Vou subindo pra cima o quanto dá e pronto. Não, ele não tem, mas é por causa da não contratação de um profissional. Então, já que assim, parte desses problemas já estão resolvidos sendo contratado um arquiteto, o que a Gláucia tem de diferencial, que te destaca entre os demais? O diferencial é entender a necessidade do cliente. Muitas das vezes acontece, principalmente na hora de uma compra de um terreno. O arquiteto é importante ter esse profissional junto na hora da compra de um terreno, por exemplo, ou até mesmo na compra de uma residência. Por quê? Porque vai entender qual é a sua necessidade. Sua necessidade é X. Então, nesse terreno eu consigo fazer X? Consigo? Eu não consigo. Vamos partir para um outro. Então, a importância de entender a necessidade do cliente é o diferencial da GP. E falando em cliente, então, que tipo de cliente que você procura atender? Clientes que precisam, que tem um lote, que tem um terreno e precisa fazer um projeto para construir. E pessoas que acabaram de pegar a chave do apartamento e precisa fazer
colocar a cereja do bolo, que eu costumo falar, que é o projeto de interiores. E o arquiteto, ele vai além ainda, não é só fazer um projeto, tem toda uma legislação da prefeitura, plano diretor que é estudado, para saber o que pode ou não ser construído, de que forma, para que fique tudo legalizado também. Porque não adianta também sair construindo e depois você não conseguir a documentação dessa casa. Então, eu gosto de explicar para os meus clientes todo o passo a passo. Não é só um projeto, não começa só num projeto, simplesmente projeto, agora você foi lá, entregou o projeto, pronto, acabou. Não, eu passo todo o passo a passo para ele até essa obra estar concluída e com ele com o documento em mãos, porque isso é de extrema importância. E na hora de você ter também um projeto de interiores, não é simplesmente você fazer um projeto de interiores e entregar para o cliente na mão dele, ó, sai, faz cotação com um marceneiro, não, você precisa de uma autorização do condomínio para ser liberado essa obra, também não é de qualquer jeito. Então o arquiteto não é só para solucionar o seu problema e ter o seu sonho realizado de ter um projeto e de sair uma construção, mas também é cuidar de burocracias. Eu ia te perguntar sobre isso, porque assim, eu moro num condomínio, num apartamento. Fala o nome dele, joga vou passar o endereço, vou colocar aqui na descrição o endereço do lugar que eu moro. E lá, assim, a gente tem a planta normal. Sim. E supostamente não pode mexer. Sim. Né? Não pode mexer em nada estrutural, não pode derrubar. Mas tem uma paredinha lá entre a cozinha e a área de serviço. Sim. Que tem uns 10 que a gente sabe que já derrubaram. Meu Deus. Nossa. Que já foi. Porque faz aquela extensão da cozinha. Porque esses apartamentos, a cozinha é um corredorzinho. Sim. Né? E aí faz uma extensão, fala, eu não vou usar a área de serviço para nada, vou na lavanderia, lavar minhas roupas, fazer alguma coisa, vou dar uma estendida na minha cozinha. Sim. E assim, ninguém avisou o condomínio. Inclusive, teve gente que colocou o apartamento para vender e aí o condomínio ficou sabendo quando viu o anúncio que não tinha mais aquela paredinha lá. Sim. Imagino que não era nada estrutural, até porque não daria para derrubar se fosse. Sim. Mas como é que fica nesse cenário? Porque assim, eu adoraria derrubar aquela paredinha lá também. Vai final de semana. Eu levo E assim, muita vontade de só pegar um marretão e meter a marreta lá para ganhar mais, sei lá, 2 metros de cozinha. E 2 metros a gente sabe que faz uma diferença considerável num espaço pequeno. Se a sua cozinha tem 80 metros quadrados, 2 metros não muda nada. Mas a minha tem 4, 2 é o dobro. Então, assim, como é que fica esse tipo de cenário? Como é que faz isso? Certo. Você contratando um profissional, ele jamais vai te orientar a tirar essa parede sem ver a planta antes. Analisar isso. Às vezes é só um fechamento, não é nenhuma parede, pode ser uma parede, um drywall, que pode ser removido. Então, vai pegar aquela planta, fazer todo o desenho e informar para o condomínio que você vai retirar aquela planta. Manda toda a informação com RT emitida, busca aprovação e aí sim derruba a paredinha. Caso contrário, não tendo, é bom não mexer. Por quê? Se for, tá lá, não é uma parede estrutural, ok. Mas e se acontece alguma coisa? O de cima constrói uma parede, você não tem a de baixo. Mas concorda comigo que são lajes? Então o que você faz embaixo pode influenciar. O que você faz em cima pode influenciar na parte de baixo. E assim consecutivamente. Só que o cara foi lá e fechou. Fez uma parede e uma alvenaria. Também não pegou. Futuramente não vai dar problema logo que você tirou essa parede. Mas no futuro pode dar. Entendeu? Então... Mas o futuro a Deus pertence. Não. A gente precisa. Bora derrubar essa parede, se alguém reclamar de barulho, você fala que tá forjando faca. E ainda mais quando você não tem, a responsabilidade, é claro, é do proprietário que retirou. Porém, quando você tem algo que você informa, né, a responsabilidade torna-se do profissional, do arquiteto. Então precisa ser muito bem olhado, visto certinho para ver se pode ou não. Entendi. De fato. Às vezes é uma parede simples que pode. Eu já pensei que dá muito trabalho. Dá projeto. É a construtora que concede? A construtora, geralmente, quando você compra um apartamento, você recebe uma
pasta de documentos, assim, quando o arquiteto também a gente faz o nosso projeto, a gente entrega, geralmente, dependendo do tamanho do projeto, uma pasta também de desenhos. Sim. Então, as informações estão tudo ali. Entendi. Então, onde passa a hidráulica, onde passa a elétrica. É o manual da casa, né? É uma Dá pra você não furar um cano, né? Fazer alguma coisa. As pessoas mesmo assim furam. Acontece bastante. Furar um cano d'água é tranquilo, agora imagina furar um de gás, cara. Então. Mas lá Seríssimo. a gente recebeu tudo em CD-ROM. A gente vive na época dos Incas. Sim. Recebeu tudo em um CD-ROM lá, que obviamente eu não faço a menor ideia de onde esteja. Tem esse detalhe também. Tem esse detalhe também. Não existia nuvem na época, né? Não. Ô Glaucio, você fala bastante sobre... Na verdade, você já falou bastante sobre regularização de imóveis, que é uma parte, né, do teu trabalho que eu mesmo desconhecia. Além dessa, ou se você quiser discorrer um pouco sobre essa, o que mais que tipo de serviço além desse você oferece que ninguém faz ideia, mas que faz diferença? A regularização de imóveis, eu gosto de frisar bastante porque nem todo mundo tem essa informação. Sim. Você já é um sonho muito grande do brasileiro, a gente fala aqui do nosso país, conquistar um imóvel. Não é fácil. A gente recebe todos os impostos e tudo que a gente sofre aqui no nosso país. Porém, a pessoa só tem a mentalidade de comprar um imóvel. Deu certo, comprou. Porém, sai fazendo os puxadinhos, que eu gosto de falar bastante. E nem sempre você pode fazer esse puxadinho. Mediante ao plano... drone, cara. Os caras vão de drone para fotografar. Mediante ao plano diretor daquela cidade, tem regulamentos que você precisa deixar até para que aquela cidade continue consolidada daquela forma, não vire uma construção desordenada. Então, precisa ter algumas regrinhas. E se você invade, se você constrói e não dentro dessas regrinhas, o que acontece? Você acaba não tendo o seu imóvel regular. Ele se torna um imóvel irregular. E na hora de uma possível venda, aí você se pega surpreso. Poxa, como que eu não tenho um documento? Principalmente quando você submete a financiamento. Vou vender essa casa, achei um comprador, porém ele vai comprar financiado. Quando você vai pegar aquela pasta de documentos, você não tem regularização. E muitas das vezes, a prefeitura não vai regularizar de qualquer jeito. Ela vai esperar uma abertura de anistia para regularizar isso. Porém, ela vai lá todo ano com um dronezinho, tira uma foto para cobrar um imposto. Só que ela também não cobra esse imposto, o total, porque ela não sabe se é o que ela tirou foto, se é realmente o que existe lá. Porque tem oscilações nas medidas. Então, o que acontece quando você submete a regularização, você vai informar para a prefeitura que aquele valor que existe é aquele, pronto, acabou. E aí sim ela vai começar a cobrar mediante o valor exato do que você indicou ali. Entendi. Então, assim, o momento de chancela que tem para regular é a venda, mas antes disso já é uma preocupação para a pessoa. Tem que ser uma preocupação. E a gente não tem esse hábito. Essa tributação, se ela estiver errada para menos, ela é cumulativa? Não é. Eles cobram uma média. Entendi. Aí, quando a pessoa submete a aprovação daquela regularização, aí ele vai começar a cobrar mediante aquele valor vigente ali. Entendi. E outros serviços que é legal falar que o escritório faz é os laudos para aprovação de projeto em condomínio. Quando você precisa, muitas das vezes é desconhecido isso, quando você precisa fazer alguma reforma, eu vou trocar o piso do banheiro, vou trocar os revestimentos, ou vou fazer um forro de gesso, você precisa dessa aprovação mediante ao condomínio. Então, você precisa de um profissional para assinar isso. Então, vai ser emitido um documento que se chama RRT, que é especificamente do arquiteto. O engenheiro, a sigla dele é ART. Então, tanto o engenheiro quanto o arquiteto pode emitir esse documento. Então, ele vai informar naquele documento que você vai fazer o forro de gesso, que você vai trocar o piso do banheiro, que você vai fazer o revestimento. Isso é uma segurança tanto para o proprietário que está fazendo aquele serviço, quanto para o condomínio que você não está mexendo em nada estrutural. Entendi. Entendeu? Então, é um documento que é pouco falado, mas que sempre as pessoas estão precisando desse documento.
Pô, muito curioso, porque eu não imaginava que eu precisava da autorização do condomínio para trocar meu piso. Eu já precisei, velho, e eu fiquei surpreso. Então, porque não tinha coisa, é meu piso. Tava tendo uma exfiltração no prédio, é isso? Exfiltração? É vinha de fora. Vinha de fora. E eu tinha que trocar o piso do revestimento do banheiro, e a culpa nem era minha, mas eu precisei de laudo de engenheiro. Sim. Cara, eu ia só arrancar os pisos e pôr outro, velho. Ninguém ia nem ficar sabendo. Então, exatamente, é dentro da tua casa que acontece o negócio, ninguém fica sabendo, mas tem que fazer. Importante. Mas aí é muito mais por uma questão de segurança, né? Você não passa a ter um imóvel irregular porque você trocou o piso sem avisar. Não. Você só a vai... segurança, tanto sua como proprietário, que não vai ter nenhum problema, Sim. quanto do condomínio. É que assim, você vai lá, troca um piso, aí na sequência ocorre algum problema, vão dizer que foi Vou você. dar um exemplo assim bem grotesco. Geralmente os apartamentos, eles não são feitos para receber banheira. E aí você colocou na sua cabeça que você quer uma banheira dentro do banheiro. Vitoriana, aquela tudo. Olha bem, aquela laje ela não foi calculada para receber uma banheira. Cheia de água. Ainda mais cheia. Entendeu? É um outro tipo de carga. Então, quando você tem apartamentos que não tem esse tipo de estrutura, de maneira nenhuma. Então, é uma garantia para o condomínio de que você não está fazendo nada. Sim. Porque o brasileiro é criativo, gente. A gente tem uma criatividade muito bacana. Sou bondosa com o criativo. Então, Mas é criativo de fato, é que é bom e ruim, né? entendeu? Então, é uma segurança precisa. Então, a maioria dos condomínios é obrigatório você ter esse documento. E aí é desconhecido, porque geralmente eles pedem de um engenheiro. Sim. Então, já aconteceu de, eu preciso de uma ART, eu preciso de um engenheiro. Só um engenheiro pode assinar esse documento? Não, o arquiteto também faz esse serviço. Faz uns 2 anos que caiu um prédio, acho que, não sei se foi no Rio de Janeiro, não sei se tu lembra. E foi uma reforma, era uma reforma que os caras estavam fazendo nas colunas, cara, o prédio caiu, velho. Tá louco. Então, assim, essas coisas acontecem. Acontece. Mas você falou disso, você foi para um caso muito extremo. Mas eu morei num apartamento aqui perto, né? Um endereço tal. Embaixo na legenda. Que era um apartamento pequeno, padrão, classe média meio baixa, inclusive. Mas que a moça fez várias reformas, a proprietária, morei de aluguel, foi o primeiro lugar que eu morei aqui em Jundiaí, e tinha uma banheira de hidromassagem no banheiro. Ela fez uma hidromassagem na suíte. É grande, né? A massagem é robusta, né? Então, era pequenininha, mas porque era o que cabia no banheiro, né? Sim. Ela fez meio que dentro do box, assim, sabe? Naquele espaço do box e tal. Só que, o que isso dava de problema pro apartamento de baixo... Nossa. Toda hora tinha infiltração, teve que ter reforma lá. E assim, vou te falar, eu usei 3 vezes em 2 anos que eu morei no apartamento, mas mesmo sem usar, dava problema. Pois é. E aí você falou disso, você falou da banheira, me lembrou imediatamente, falei, putz, eu passei, provavelmente foi uma situação dessa. Às vezes não foi bem feito, e por isso que dava problema, porque não era feito também para receber aquilo. Era uma suítezinha pequena, né? Era quase um lavabo, Porque né? quando é previsto, eles já deixam tudo pronto, o encanamento pronto, para você não ter problema com um apartamento de baixo. Então, tem que ficar de olho. Isso é muito importante. E nessa tua trajetória aí toda, me conta um case em que você falou, putz, aqui eu fiz diferença. Ainda bem que eu estava no lugar certo na hora certa. Falando em banheira, é uma amiga querida, ela adquiriu um imóvel, ela chegou e falou assim, Glau, eu preciso colocar uma banheira dentro desse banheiro. E assim, foi muito desafiador esse projeto. E aí, quando eu vi que deu certo, falei, caramba, que legal. E quando também, e você vê a felicidade da pessoa, que vai dar certo, vai caber. Porque muitas das vezes os clientes, eles não são tão visuais. Mesmo que a gente apresente um projeto em 3D, eles olharem tudo, consegue dar uma realidade assim para eles do como vai ficar, mas às vezes a pessoa não consegue imaginar, né? Sim. Aí quando a pessoa vê pronto, realmente deu certo, nossa, é muito gratificante ver a pessoa rindo, a pessoa chorando, né? Tendo momentos assim, tipo, sensacionais, sabe? Então isso é, querendo ou não, uma virada de chave. E um outro cliente também
foi que deixou a chave, simplesmente comprou o imóvel, deixou na minha mão. Caramba. Preciso fazer tudo e você toma conta. E ele era de outro estado, inclusive morava no Rio de Janeiro. E você confiar a casa, eu costumo falar assim, ou arquiteto, ou você ama ou você odeia. Porque querendo ou não, você passa muito tempo com uma família. Sim. Tanto sendo um projeto de interiores, quanto sendo um projeto arquitetônico que vai ser construído. Então, é um tempo bacana ali para se viver com um arquiteto. Então, ou você ama ou você odeia. Chega no final da obra, você está odiando, você está amando. Ou você acaba se tornando da família. Sim. Entendeu? Então, o cliente confiar a chave do imóvel e deixar você responsável por tudo é uma responsabilidade muito grande. Sim, com certeza. Né? Sim. Mas você acaba cativando, né? O cliente, dá tudo certo. E aí, esse projeto foi a virada. Sensacional. Você falou do tempo, me conta pra mim, onde você imagina a tua empresa daqui a 5 anos? 5 anos. A GP daqui 5 anos fazendo a diferença, principalmente na vida das pessoas. Eu falo que projetos são sonhos, mas não são só sonhos do meu cliente, são sonhos meu também. Porque, conforme eu falei, a gente passa algum tempo com aquele cliente e você vê saindo do papel o que foi idealizado para aquela família até a conquista desse imóvel é enriquecedor. Então, fazer essa diferença daqui a algum tempo, continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, é o que eu imagino sempre. E você tem alguma coisa planejando aí no forno? Algo que você pretende colocar em prática? Um projeto novo? Tem sim. Pode contar pra gente ou é segredo do Tem um Estado? projeto, não, tem um projeto inclusive que já finalizou já e que foi algo bem bacana, que foi trabalhar com containers. Que legal. Obras em container. Eu adoro isso aí, Inclusive, cara. é um Tenho vontade de ser restaurante. investidor disso aí, cara. E é um restaurante que a gente Olha fez, só, legal. ele pegou um terreno, a gente colocou 2 containers lá e virou um restaurante bar de vinho e É tudo muito rápido, mais. né, concluir uma obra com container. É rápido e voltado também à sustentabilidade, Sim. né? Porque você não agride tanto ali aquele terreno, né? Você chega, coloca Sim. e tá tudo Não, certo. e o container é um negócio que ele tá descartado. Ele vai ficar lá, né, poluindo, E sei você lá. poder ocupando reutilizá-lo. espaço. Sim, Isso é bem com bacana. certeza. A gente estava agora há pouco, né, Até hoje eu não sabia, desculpa te cortar. Até hoje eu não sabia de onde que vinha o container. Eu achava que tinha que mandar fazer. Não achei que era descarte. Não, você tá Tô sabendo disso agora. Não, sério. Sério, não sabia não. Cara, eu não conheço a legislação, mas eles têm um... Inclusive, esse cliente ele validade. foi em Porto buscar. É mesmo? Ah, legal, mano. Eu não conheço a legislação, mas com certeza, por ser uma embalagem, pegar mar, né, marisia, sal, eles têm prazo de validade, né? Então chega um momento que ele fica obsoleto e aí alguém compra ele, guarda lá e espera algum felizardo ter um projeto em mente, né? Também é tal. Aí eles fazem, cara, já viu os loft que eles fazem? Sim, Cara, já vi várias coisas. Bacana, muito Meu bacana. sonho é construir uma casa com container, de verdade. É legal. Misturar madeira, vidro e metal. A gente tem sonhos bem diferentes. Mas eu ia falar que a gente estava conversando com o Dr. Carlos aqui, e aí a gente perguntou para ele se ele pensava em desistir. Em algum momento ele falou todo dia. Aquilo me pegou, porque realmente empreender é uma coisa Não é complexa, né? Ainda mais nesse país. Sim. Então, qual é a loucura que te impulsiona a continuar empreendendo nessa selva que nós chamamos de Brasil? A realização, ver o sorriso do cliente tornando realidade é sensacional. Mas eu tenho uma tática aí, né? Para essas questões assim de não ficar estressada, porque acontece, né? A vida de empresário. Desculpa, marido. Eu parto com um Muay Thai mesmo, e tá tudo resolvido. Não, alguém tem que acompanhar, cara. Alguém tem que apanhar. terapêutico. É claro que é. Tá tudo certo. Eu luto jiu-jitsu, cara, eu descobri que
às vezes não é nem bater, velho. Às vezes você tá sendo estrangulado ali, tá lutando pela tua vida, cara, aquilo te dá uma descarga, Sim, sabe? com certeza. O Dalton faz, né, alterofilismo. Também é uma outra forma, né, de pôr pra fora. A gente, quem empreende precisa disso. Precisa. Sim, com certeza. Muito. Se a gente não tem uma válvula de escape, cara, a gente desconta nas pessoas erradas. Sim. Muitas vezes pessoas que estão ali somando, né? Você pode até ter alguma rusga com alguém, mas aí você acaba exagerando porque você não tá pleno, né? Sim. E o que deixa a gente pleno é o contexto, né? Não é a realização, o Pix que entrou. Não é isso, né? Mas é bom. Ah, claro que é. Mas é que passa rápido, né? Passa. Aí a gente tem que fazer manutenção. Né? É uma dopamina momentânea, né? A entrada do dinheiro. Uma vez eu ouvi que dinheiro não motiva, porque é muito, sabe, é uma faísca, mas ele desmotiva. Olha o perigo. Então, se você fica, né, você atrela a tua felicidade e realização ao que você está recebendo, você está lascado. Você recebe uma vez por mês. Para quem é assalariado, recebe uma vez por mês. O restante dos dias você tem que lidar. Você só gasta. Sim. E conta pra mim, né? Agora falando sobre BNI, como que você conheceu o BNI? BNI foi muito engraçado. Como eu já havia conhecido, conforme eu já havia falado, porém eu não entendi nada e também não foi naquele momento, não era aquele momento o meu momento de BNI. Não, ali você não conheceu o BNI, ali você ficou sabendo só, né? Só. E aí, o que aconteceu? Um amigo meu, eu sempre fui tímida, gente. Apesar que eu melhorei bastante, porém eu era muito tímida para falar em público, para falar com pessoas. Sempre foi muito difícil para mim. Sim. E aí meu amigo virou para mim e falou assim: Glau, eu preciso de você na quinta-feira, 6h30 da manhã, em tal lugar. O que eu vou fazer lá? Vai ser legal para você. Aí eu falei, tá bom. Mas eu confiava nesse amigo, né? Então ele falou assim, então aparece lá. Eu falei, como que eu tenho que me vestir? Ele me explicou. Fui. Quando eu cheguei lá, era a reunião do BNI, do UP. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou matar esse meu amigo. O que eu tô fazendo aqui? E aí, você foi para substituir ele? Não, eu fui convidada. Pelo menos. Podia ser pior. E aí ele chegou pra mim, horas antes de começar a reunião, falou assim, você vai precisar falar quem te convidou, qual é o nome da tua empresa, o que a tua empresa faz. Eu falei, o quê? Eu vou embora agora. Ele falou, não, você vai ficar aí. E você vai falar na hora que precisa falar. Ai, meu Deus do céu, tá bom. E eu me apaixonei pela reunião. E claro, eu falo, era o momento também. Sim. Porque acho que se fosse antes também, não seria um momento. Então, pra mim, o BNI eu conheci dessa forma. E meu amigo me conhecia. Se ele tivesse falado antes que era uma reunião de empresários, de negócio, para fazer networking, jamais eu teria saído de casa. Então, ele pegou, ele sabendo, conhecendo a peça aqui, ele pegou e fez dessa forma. E deu super certo. Sim. Eu falei assim, poxa, era disso que eu precisava. Porque, querendo ou não, na minha profissão, a gente vive numa bolha. Vira um ciclo. Você tem contato com cliente, pedreiro, profissionais terceirizados e assim vai. Você fica naquele looping eterno. E aí quando eu vi que era uma reunião com empresários, isso abriu muito os meus olhos e o meu entendimento. Sim. Então, pra mim, o BNI chegou na hora certa. Então, só ratificando uma coisa que eu disse, que poderia ser pior. A questão é que a maioria dos empresários estão muito mal preparados para falar do próprio negócio. Sim. Isso sim. Então, como você falou da bolha, né? Ele está tão, assim, em loco no processo diário, que ele não pensa mais como leigo. Não. Ele, em 30 segundos, ele não consegue explicar. Ele pode falar, mas ele não consegue se fazer entendido sobre o que ele faz, o que ele resolve. E ali no BNI a gente é muito limado nisso, né? A gente é treinado para num elevador, em 30 segundos você sair dali e o cara falar, caraca, esse cara vai me ajudar, ele tá aí. E até mesmo para o entendimento meu, por exemplo, de que eu não era só uma autônoma, que eu era uma empresária. Sim, né? Exatamente. Então, foi a virada de chave. E falando dessa virada de chave, o que você sentiu de diferença? O que o BNI agregou na tua vida profissional, pessoal? Agregou muito, tanto pessoal, em relação à comunicação, né? Que eu era muito tímida, tinha dificuldade mais em falar em público.
Então, isso me ajudou muito. E as pessoas que estão ali também te abraçam, porque elas vê uma vez ou outra foi uma dificuldade dela também. E ela passou por aquilo. Então, as pessoas que estão ao redor te ajudam pra caramba. E muitas das vezes, para fazer um pitch, que são 45 segundos, era um desespero total. Sim. E aí a pessoa que tá do seu lado fala assim, não, tá tudo bem, estamos entre amigos aqui, é uma família. Tudo bem você ficar nervosa, ninguém tá vendo isso, ninguém vai te julgar por você estar tremendo, você estar vermelho ou você estar com uma dificuldade para falar. Tá tudo bem. Você tá aqui para isso também, né? Para acertar e para errar também. Então, para mim foi muito importante, e até porque pelas questões de treinamentos, de liderança, né, de comunicação, até o próprio networking, foi enriquecedor para minha vida. De tudo isso, qual foi a melhor experiência que você já teve no BNI hoje? Pode ser em qualquer sentido. A experiência de se olhar para mim e conseguir transformar algo que para mim, na minha mente, era impossível conseguir falar em público. Que coisa, né? Acho que cada um que entra enfrenta uma dificuldade, mas eu acho muito legal que existe um senso assim de abraçar, né, as pessoas que estão entrando, por perceber que se ela está entrando, ela está no momento que ela está aberto a mudar, a fazer diferente. Sim. Então existe um crédito, né, depositado no novo membro, né, de que, pô, vamos ajudar esse cara. Sim. Por isso que a galera acha que aceita. E profissionalmente foi o crescimento da minha empresa, né? Eu me ver como uma empresária, que eu sou uma empresa, que eu gero empregos, né? Que eu consigo gerar negócios. Então, foi nos dois âmbitos, tanto pessoal quanto profissional. O crescimento foi gigantesco. O BNI só agregou. E agora me fala sobre networking. Dentro e fora do BNI, o que você entende? Qual a importância do teu negócio? Network primordial, né? Primordial. Então, eu saindo daquela bolha e hoje estando no BNI, enriquecedor demais, 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 demais. E é essencial e precisa. Se a gente não tiver isso, a gente não cresce. Já que a gente te fez lembrar dos teus primeiros passos, e é gostoso reviver isso, né? Se a Giovana estivesse aqui, ela ia falar de quantos Gatilhos, tá? Os transmissores. Quantas coisas você já passou ali. E não é só nas coisas ruins, né? Não estou falando só de toxina, mas estou falando aqui de hormônios, né? Sim. Pensando nisso, no teu início de carreira, olha para aquela câmera ali e deixe uma mensagem para quem está começando agora, tá? Começando a vislumbrar esse mundão de meu Deus aí, que é o mundo do trabalho, do empreendedorismo. Fazer uma adição aqui ao seu pedido, uma mensagem que você gostaria de ter ouvido. Boa. Quando você estava no começo. Boa. Eu tenho muito disso, cara. Putz, eu queria ter ouvido isso, cara, podia fazer diferença. Sim. O que eu queria ter ouvido. Isso parte também, não só de pessoas que estão próximas a você, quanto de todos, sabe? Não desistir. Não desistir. Caminha. Você escolheu esse caminho? Vai. Se algo surgiu lá dentro, um sonho, por mais que seja impossível, vai. Continua, segue, que uma hora dá certo. Entendeu? Então, essa era a palavra que eu queria ter ouvido lá atrás. Digo de família, né? Um incentivo, né? De vai dar certo, tudo bem. É isso que você quer? Beleza, vai. Entendeu? E profissionalmente também, né? As pessoas te ajudar, te incentivar. É difícil, mas dá tudo certo. O sucesso, ele é para quem não desistiu, né? Não desistiu. Por isso ninguém veio sucedido que desistiu. Sim. O cara, de tanto tentar, uma hora deu certo. Uma hora vai, né? Uma hora tem que ir. A gente sabe onde te encontrar, né? Toda quinta-feira a gente se vê lá no Verace. Isso. Temos a nossa reunião. Mas para quem gostou tanto dessa conversa como eu e o Dal, você gostou, né? Gostei. Claro, pô. Senão eu ia estar aqui assim, largado. Olhando o relógio. Não, mas como que as pessoas conseguem te encontrar? Consegue me encontrar nas redes sociais, né? No Instagram. Certo. glauciapereira.arquitetura. No site também, www.glauciapereira.com.br. E estamos aí. Maravilha. Eu queria te agradecer muito
Eu que agradeço. Você ter contado aí tua trajetória, foi bastante agregador. Tenho certeza que agregou para mais gente que assistiu até aqui. Fica meu muito obrigado em meu nome, você também, por ter sido co-host. Maravilha. E eu quero aproveitar e agradecer também aos nossos patrocinadores. Começar falando da ENGIE, né? Para quem está precisando aí de energia solar, mexer no bolso de uma maneira bacana. E falando em bolso também, a Meta Plano Contábil. E de novo, falando em bolso, né? Carvalho Trust. E dinheiro. E a Salcio Brand, que Também fala do seu bolso. Fala sobre bolso. Fala sobre crescer, aumentar. E, não podemos deixar de esquecer, o Murata, que é o nosso apoiador. Gente, muito obrigado. Espero que esse papo tenha sido tão enriquecedor para vocês como foi para nós aqui. E a gente se vê numa próxima.